Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriel Saboia, sou fellow do primeiro ano de retina da Unicamp e hoje eu vou falar sobre o tema diagnóstico diferencial de tortuosidade arteriolar retiniana. Inicialmente, falando sobre esse tema, lembrando um pouco do início mesmo da formação, né, da vascularização retiniana, a, a vascularização arterial mesmo da retina, ela começa inicialmente lá para as 14 semanas de gestação, algumas referências utilizam 16 semanas, se origina inicialmente dos angioblastos e é importantíssimo o papel da hipóxia fisiológica durante esse processo, através nas áreas de hipóxia retiniana é que esses vasos se desenvolvem e eles terminam saindo na área da artéria central da retina, ali no disco óptico, a partir dela em direção à periferia. Somente no final da sua formação é que alcança a periferia temporal. É importante ressaltar, nesses pacientes que nos pacientes que a vascularização arterial da retina, ela é responsável pela irrigação, principalmente da retina interna, enquanto que a coroide seria responsável pela irrigação da retina externa. O padrão da vascularização retiniana em si é baseado num padrão fractal, que segue um padrão característico de está presente na natureza em vários formatos, né? Começa com vasos maiores e posteriormente vai para vasos menores, seguindo a sequência desses vasos, né? Esse padrão, de forma geral, é diferente do padrão acoroide, que segue um padrão mais lobular, e é essencial para compreendermos também todo esse processo de formação, e a fisiopatologia das doenças associadas. É importante ressaltar também que a vasculatura retiniana, ela tem sua autorregulação, né? Ela termina sendo responsiva aos níveis de oxigênio sistêmicos, né? Evoluindo com vasoconstrição ou vasodilatação. Tem alguns mediadores químicos que são responsáveis e são importantes em todo esse processo. A coroide, por outro lado, não tem tanto esse processo, mas é, falei tudo isso principalmente para lembrar desse fator, que todo esse processo é importante e que isso interfere posteriormente na formação de uma tortuosidade vascular. As causas de tortuosidade vascular são diversas. O intuito dessa aula, na verdade, é falar principalmente da tortuosidade arteriolar, em especial a predominantemente arteriolar, as causas predominantemente arteriolares, e quando tem arteriolar associado a venular. Eu não vou falar tanto das que são predominantemente venosas, ou até mesmo algumas causas de tortuosidades setoriais. Vale a pena ressaltar que os vasos retinianos eles são naturalmente levemente curvados, né? A avaliação desses vasos termina sendo, inicialmente foi identificado muito de forma qualitativa, né? Os próprios examinadores terminam identificando e terminam, de forma geral, no nosso exame clínico mesmo, classificando entre leve, moderada, grave ou até mesmo extrema. Só que com a evolução dos nossos exames complementares, terminou-se com o tempo desenvolvendo outras formas e até mesmo fazer avaliações mais quantitativas. Por vezes essas avaliações elas podem ser feitas de forma manual, pode ter um controlador mesmo que vai lá e seleciona, né? Ou até mesmo automatizado. Alguns softwares já conseguem fazer toda essa análise e até mesmo separar entre arteríolas e vênulas. Em geral, esses softwares eles são extremamente complexos. Os cálculos utilizados para definir isso, podem ver aqui tem algumas fórmulas, só que são muito difíceis. De forma geral, alguns softwares eles dividem os vasos em vários arcos e a partir desses arcos eles fazem as medições. Alguns outros softwares eles utilizam de outras formas. Eles fazem uma medição das alterações de convexidades, né? Tem vários formatos diferentes de fazer essa averiguação. Essa imagem da esquerda inferior, por exemplo, é uma das formas que eles é, fizeram a anotação dos vasos e posteriormente colocavam no software para fazer essa quantificação. Hoje em dia até mesmo utiliza-se atualmente o OCTA está sendo desenvolvido e estão até estudando um pouco mais utilizar o OCTA também para a quantificação, né? Não somente retinografias e para essa avaliação. Quanto à fisiopatologia, ela termina sendo, não é totalmente elucidada, né? Por um artigo que eu utilizei como base para a elaboração dessa apresentação em si, ele cita principalmente três formas de fisiopatologia, né, que levariam a uma tortuosidade vascular, de forma geral, aumentada. Seja por uma hipóxia, né, por um estresse mecânico, um cisalhamento ou alterações genéticas.
Mas estudando um pouco mais cada um das doenças e tudo, a gente nota que na verdade é um pouco mais complexo, né? Isso aqui, por exemplo, é um modelo até simplificado que eu fiz, né? Por exemplo, a própria hipóxia, ela pode gerar esse remodelamento de tortuosidade, seja diretamente através da formação do VEGF e seus vários subtipos, ou até mesmo a formação de citocinas inflamatórias. Ao mesmo tempo, ele também gera estresse oxidativo, inibe fatores de vasodilatadores. A partir disso aí, termina tendo aumento da tensão do fluxo sanguíneo, de forma geral, e termina predispondo também ao estresse mecânico e cisalhamento. Eles terminam sendo complementares, muitas vezes, esses processos fisiopatológicos. A hiperviscosidade em si também gera um estresse mecânico e predispõe ao cisalhamento, e, por sua vez, levando posteriormente a um remodelamento, tortuosidade vascular. As alterações genéticas, por si só, podem alterar desde na formação mesmo do vaso, por exemplo, na formação do colágeno, e já gerar essa tortuosidade, ou até mesmo, por exemplo, às vezes depósitos no endotélio ou nos vasos que predispõem também a essas tortuosidades. O primeiro exemplo, falando rapidamente, assim, várias dessas doenças vocês vão ver que são doenças que durante o ano nós terminamos falando, ou vamos falar, por exemplo, a retinopatia da prematuridade, daqui a algumas semanas nós teremos uma aula específica sobre ela. Ela termina sendo um desenvolvimento incompleto da vasculatura fetal em prematuros, né? Aqueles os prematuros, lembrando principalmente a região temporal, é a que demora mais para se vascularizar, em especial aqueles pacientes que tiveram suplementação de oxigênio, pois esses pacientes, como lembrado naquela parte do início da aula, o oxigênio é importante, a hipóxia daquele tecido é importante na fase inicial para a formação do tecido vascular periférico. Né? Quando você suplementa oxigênio muito cedo nesses pacientes, em uma suplementação mais prolongada, esse tecido termina não vascularizando e gera uma área vascular. Esse tecido avascular por si só já gera uma hipóxia tecidual, essa hipóxia gera uma produção de vários fatores angiogênicos, ao mesmo tempo também exclusões capilares, essas coisas terminam fazendo modificações e alterações no fluxo sanguíneo dessa região, tudo isso predispõe a uma tortuosidade. Nesse caso, tanto de arteríolas quanto de vênulas. É claro que tem várias outras alterações que nós observamos nos pacientes com retinopatia da prematuridade, desde o desenvolvimento inicial de linha, de crista, da neovascularização, os descolamentos de forma geral, mas em especial um dos subtipos é a doença plus, que seria uma tortuosidade bem mais elevada nesses pacientes. E o que corrobora até mesmo com essa fisiopatologia do antiangiogênico é o fato de que quando fazemos o tratamento com antiangiogênicos nesses pacientes, em geral, a doença plus ela tende a regredir também. Isso fala a favor dessa fisiopatologia. Outra doença importante que faz diagnóstico diferencial nas tortuosidades arteriolares é a própria retinopatia diabética, que por si só, por uma hiperglicemia sustentada, termina tendo uma gama de mecanismos multifatoriais, e esses mecanismos, desde formação eh, de, do estresse oxidativo mesmo, pelo acúmulo de vários materiais, entre eles também os produtos avançados de glicosilação, a via da aldolase, também todos esses processos terminam levando esses pacientes muitas vezes a evoluírem com isquemias da microcirculação por si só. Essa isquemia já gera uma hipóxia tecidual, essa hipóxia também, a produção daqueles fatores angiogênicos que são essenciais, assim, terminam implicando diretamente na fisiopatologia da retinopatia, desde aqueles do edema macular, da neovascularização, mas outra coisa que também gera, esses fatores também geram, é a própria tortuosidade, que pode ser tanto arteriolar quanto venosa. Em geral, na retinopatia diabética, a venosa tende a ser um pouco maior, mas também está descrito que tem tortuosidade arteriolar. O fato importante é que um dos estudos que eles fizeram, eles conseguiram identificar especificamente a tortuosidade arteriolar, ela teria associação direta com o tempo de doença, o tempo de diagnóstico da diabetes mellitus. Né? Tanto, nesse caso, tanto a hipóxia mesmo gerando essa fisiopatologia, quanto o próprio estresse mecânico por todas as alterações vasculares associadas nesses pacientes. A retinopatia hipertensiva é outro diagnóstico diferencial. Também durante o ano nós temos várias aulas falando com detalhes sobre elas, né? Nesse caso, o aumento pressórico sustentado levaria também ao estresse mecânico. Nesse caso específico, o estresse mecânico termina sendo muito mais importante do que a hipóxia por si só. Isso geraria também um remodelamento, uma tortuosidade tanto de arteríolas quanto vênulas. Vale a pena ressaltar que nos pacientes com retinopatia hipertensiva, a tortuosidade venular termina sendo muito mais importante, né? Outras alterações arteriolares são relevantes, né? Mas, como, por exemplo, a alteração do reflexo dorsal vascular, o estreitamento arteriolar mesmo, o estreitamento termina sendo muito mais importante do que a tortuosidade arteriolar nesses pacientes.
né? Mas também é importante citar os cruzamentos arteriovenosos patológicos, os exudados, tudo isso pode causar. Termina sendo um diagnóstico diferencial também nas tortuosidades arteriolares. Esses casos em si só são um pouco mais fáceis de diagnosticar porque tem uma doença sistêmica associada, né? Mas, curiosamente, um dos estudos que eu estava pesquisando, eu terminei encontrando também, e que comparava, assim, avaliando a tortuosidade vascular em pacientes de forma geral, eles fizeram um estudo transversal com retinografia, com uma análise tanto da tortuosidade venular quanto arteriolar, em pacientes entre 40 e 80 anos, eles pegaram 2.915 pacientes e notaram que, de forma geral, os pacientes que tinham tortuosidade tinham muito mais tortuosidade venosa do que arteriolar. Isso corrobora também que a maior parte das patologias elas causam muito mais tortuosidade venosa. Nesses pacientes, uma coisa interessante é que a tortuosidade arteriolar teve uma correlação negativa com a pressão arterial. Os pacientes que tinham pressão arterial, em geral, eles tinham um estreitamento arteriolar importante, tinham mais estreitamento arteriolar, mas eles tinham menos tortuosidade arteriolar. O próprio estreitamento arteriolar, ele teve correlação negativa com a tortuosidade arteriolar. Além disso, a maioridade, o IMC, também tem uma correlação negativa com a tortuosidade arteriolar nesse artigo. Enquanto isso, a tortuosidade venosa teve uma correlação positiva com aumento da pressão, com menor HDL, com dilatação venular por si só e com uma idade menor. Isso é, de forma geral, os fatores de risco cardiovasculares teriam muito mais associação com uma tortuosidade venosa, né, venular, do que com a tortuosidade arteriolar. Outra doença importante nos diagnósticos diferenciais de tortuosidade arteriolar é a coarctação da aorta, né, que termina sendo um estreitamento ou até mesmo oclusão que ocorre de forma congênita nos pacientes ali no ramo da aorta. Geralmente, a maior parte dos pacientes ocorre logo abaixo da subclave esquerda, né, e isso termina tendo um quadro muito típico, muito interessante, em que na região superior do corpo termina evoluindo com hipertensão, com quadros hipertensivos e suas complicações associadas, enquanto que nos membros inferiores, na região inferior, termina tendo hipotensão. Isso termina facilitando um pouco o diagnóstico quando realizada a avaliação dos pulsos, em que geralmente o pulso e a pressão arterial dos membros superiores termina sendo bem maior do que nos membros inferiores. É uma doença rara, mas não tão rara assim. Você vê que 1 em 2.000 nascidos vivos apresentam. As complicações mais comuns são insuficiência cardíaca mesmo, por si só, em geral causa muito mais em pacientes do sexo masculino. E é importante ressaltar que foi muito descrito nesses pacientes algumas alterações bem específicas de tortuosidade arteriolar. Em geral, esses pacientes eles apresentavam uma pulsação serpiginosa, né? Além da tortuosidade arteriolar, toda vez que tinha um batimento cardíaco desses pacientes, as arteríolas elas terminavam fazendo um movimento de lateralização. E isso que eles descreveram como essa pulsação serpiginosa. Além disso, apesar de alguns pacientes poderem ter a tortuosidade venular, ela era bem menos comum. Outra alteração bem comum desses pacientes são arteríolas em saca-rolhas. Nessa imagem aqui inferior, vocês podem ver algumas alterações, desde as arteríolas em saca-rolhas, ali superior, na região direita, quanto ele tentando demonstrar um pouco essas pulsações serpiginosas desses pacientes. Outra coisa importante de se ressaltar é que alguns pacientes têm erros refrativos e podem estar associados a tortuosidades arteriolares. Por exemplo, uma correlação que é muito feita é da hipermetropia. Somente só o fato do paciente ser hipermétrope, muitas vezes ele tem uma tortuosidade vascular aumentada, tanto de arteríolas quanto vênulas. E daí eu trouxe esse estudo, um estudo interessante, realizado de forma transversal. Ele pegou também retinografias, terminou seguindo um padrão bem parecido com aquele estudo anterior, né? Ele pegou a retinografia de pacientes entre 40 e 80 anos, comparando a tortuosidade venular e arteriolar, e fez também uma comparação, uma associação com o diâmetro axial e o erro refracional desses pacientes. No total, ele avaliou 2.882 pacientes, quanto ao diâmetro axial, tanto o diâmetro axial maior quanto a miopia tiveram uma associação direta com uma menor tortuosidade arteriolar e um maior estreitamento venular e arteriolar. Dessa forma, aqueles pacientes que teriam um diâmetro axial menor, eles teriam uma tendência muito maior a terem tortuosidades arteriolares e venulares. Então, assim, termina corroborando com aquela informação que a gente tem que olhar criticamente, por exemplo, pacientes que nós temos autohipermétricos, essas coisas, tem que olhar criticamente que às vezes aquelas alterações vasculares, aquelas tortuosidades podem não ser patológicas, pode ser do próprio quadro da hipermetropia.
e ao mesmo tempo pacientes com alta miopia e tudo, muitas vezes pequenas alterações de tortuosidade podem estar associadas a, pode ser mais comum, pode ser até patológicas nesse caso, pode estar associado a outras doenças. Outra doença importante a ser citada também é a retinopatia falciforme em si. Ela está presente um em mil nascidos vivos. De forma geral, são alterações na cadeia beta da hemoglobina, certo? É, e termina que essa alteração ocorre uma troca geralmente do ácido glutâmico por valina na cadeia beta, no cromossomo 11, na hemoglobinopatia S, na hemoglobina S de forma geral, ocorre a troca do ácido glutâmico pela valina, enquanto que na HBC, do ácido glutâmico por lisina. Tudo isso aí pode predispor assim, os pacientes a evoluírem com um quadro de anemia falciforme, seja o SS ou como a hemoglobinopatia SC. De forma geral, é muito mais comum quadros mais graves de retinopatia em pacientes com hemoglobinopatia SC, mas um dado interessante é que a tortuosidade vascular, tanto arteriolar quanto a venular, é muito mais comum na SS, né? O quadro sistêmico por si só, geralmente, os pacientes apresentam várias crises vasculares dolorosas, acidentes vasculares encefálicos, podem apresentar síndromes de dor torácica aguda, né, insuficiência renal, úlceras membros inferiores, e de forma geral, o quadro ocular, ele pode ser, tem todas aquelas alterações, desde vasos em vírgulas na conjuntiva, atrofia de íris, né, um aumento da área vascular foveal, os pacientes podem até apresentar PAN, e tem muita exclusão capilar, em especial na periferia, né? Além dessas exclusões capilares, os pacientes podem apresentar aqueles quadros de Salmon PET, o Black Sunburst, os corpos iridescentes, e posteriormente, com a avançada doença, pode evoluir com a neovascularização, e até mesmo evoluindo posteriormente com o descolamento de retina. Um fator importante às vezes nós temos pacientes com essas tortuosidades tanto venosas quanto arteriolares importantes, e um dos diagnósticos diferenciais que temos que levar em conta é a retinopatia falciforme. É, agora, outra doença importante é a tortuosidade arteriolar retiniana familiar, a FRET. Ela é uma doença bem rara, ela tá presente em menos de 1 milhão, assim, a cada menos de um para 1 milhão nascidos vivos. É uma doença autossômica dominante, apesar de terem descrições de casos esporádicos. Nesse caso, especificamente, é uma alteração genética que leva à tortuosidade vascular. Ela comumente, a maior parte dos pacientes termina sendo assintomática, apesar de que alguns pacientes poderiam apresentar hemorragias retinianas, na ocasião eles têm mais sensibilidade a ter, por exemplo, uma retinopatia de Valsalva, e aí termina sendo mais sensível e às vezes podem causar sintomas nesses casos. Ele ocorre devido a uma mutação missense no gene desse COL4A1, certo? Que é responsável pela produção do colágeno 4. E, geralmente, sistemicamente, esses pacientes não têm alterações. Quando o quadro ocular, ele causa essas tortuosidades importantes de arteríolas de segunda e terceira ordem, certo? Geralmente na região peripapilar e macular, certo? Como vocês podem ver na imagem, né, as arteríolas maiores, elas não têm tantas alterações, mas as de segunda e terceira ordem têm alterações importantes. É, é, como eu disse, hemorragias retinianas podem estar presentes, raramente apresentando tortuosidades venulares, e até mesmo aquelas arteríolas intracarrolhas também podem estar presentes. É importante ressaltar que esses vasos, eles são vasos que são bem competentes, e geralmente eles não apresentam líquidos, estênio ou até mesmo áreas de não perfusão capilar. Raramente também pode estar apresentando alguns aneurismas, shunts ou ectasias, e geralmente essas alterações elas começam desde a infância ou até mesmo no começo da vida adulta. Em geral, é perceptível nos pacientes durante o exame físico, mesmo o exame físico de rotina, ou nesses casos em que ocorre um sangramento. O paciente teve alguma causa específica predisponente, termina evoluindo com um sangramento, ou às vezes até mesmo um sangramento espontâneo que pode acontecer também. Em geral, essas tortuosidades elas podem evoluir com a progressão e podem piorar também. Aqui é só para mostrar um pouco mais uma imagem, até mesmo um dos estudos que eu peguei como referência para analisar, ele utilizou o OCTA mesmo para quantificar. A gente pode utilizar a retinografia, mas eles utilizaram o OCTA para mostrar a tortuosidade, como vocês podem ver aqui na imagem. Uma das limitações somente do OCTA é que realmente o campo de avaliação dele termina sendo limitado também. Isso dificulta um pouco
outras avaliações, mas como essa doença geralmente ela pega ali o polo posterior, então termina sendo uma avaliação possível. Outra doença importante também é a HANAC, que é uma síndrome da angiopatia hereditária com nefropatia, neurismas e câimbras musculares. Essa doença, ela também é rara, também é autossômica dominante e, como vocês podem ver aqui, ela também é a mutação do mesmo gene da FRET, né? Que é o COL4A1. Essa que também que é responsável pela produção do colágeno tipo 4, né? É, o que é importante ressaltar sobre esse gene? Esse gene, na verdade, ele está associado com vários fenótipos diferentes, né? A FRET e o HANAC são dois fenótipos dessas alterações de genes. Os outros fenótipos, de forma geral, eles não causam tantas alterações retinianas. Eles podem causar outras alterações oculares, mas, em geral, eles causam muitas alterações neurológicas, como a poroencefalia. Geralmente, na RANAC, por si só, ele costuma ser assintomático também. Esse paciente, ele passa por um exame de rotina, vê outras alterações, às vezes o paciente foi para fazer uma avaliação oftalmológica e encontrou, ou até mesmo outras alterações sistêmicas. Mas essas alterações sistêmicas, geralmente, elas são clinicamente silenciosas. Geralmente, o paciente não queixa delas, né? Quanto ao quadro sistêmico, por si só, ele tem uma doença cerebral de pequenos vasos, né? Pode ser identificado através de exames de imagens, a leucoencefalopatia, até mesmo alguns pequenos infartos lacunares, microhemorragias cerebrais e alguns espaços perivasculares dilatados também podem ser identificados. Em geral, como vocês podem ver pelo próprio nome da doença, que está associada a aneurismas também, ela tem muitas vezes associação com aneurismas intracranianos ali a nível de bulbo carotídeo, certo? Quanto às alterações nefrológicas, geralmente ele pode estar associado com hematúria e cistos renais. Não é tão, assim, os cistos renais, por si só, geralmente eles não é muito comum a causa da hematúria ser devido a eles. Mas esses pacientes podem apresentar também, desde hematúria microscópica, macroscópica, né? E com o exame de imagem, às vezes o paciente não tinha queixas e termina apresentando esses achados. É importante relatar também que esses pacientes, de forma geral, apresentam insuficiência renal, geralmente um quadro leve, a partir dos 50 anos de idade, e uma queixa que pode levar o paciente a um médico e tudo, seriam que esses pacientes, geralmente desde criança, apresentam múltiplos episódios de câimbras musculares. E geralmente essas câimbras, elas não são limitadas a um grupamento muscular, pode ser qualquer músculo do corpo que termina podendo evoluir com esses quadros. Outras alterações também que podem estar presentes é o fenômeno de Renault, arritmias supraventriculares e cistos hepáticos. Então, por exemplo, se estamos diante de um paciente com tortuosidade arteriolar, a investigação de todos esses quadros, às vezes fazer exames complementares, pode ser importante para poder para encontrar uma doença como essa, né? Quanto ao quadro ocular em si, ele causa uma tortuosidade arteriolar bem semelhante ao FRET, é o mesmo gene, em geral, é o mesmo quadro, certo? O quadro retiniano geralmente é parecido. Só vale ressaltar também que os outros fenótipos das mutações da COL4A1 também podem gerar, por exemplo, catarata congênita e anomalia de Axenfeld-Rieger, que não é comum nem na HANAC nem na FRET. Não tem relatos de descrição dessas alterações nesses pacientes. Mas, se você se encontrar um paciente que tem alteração nessa mutação nesse gene específico, é importante procurar essas outras alterações oftalmológicas. Aqui, como vocês podem ver, mais uma foto ó, bem semelhante ao quadro do Fred, aquelas alterações nas arteriolas de segunda e terceira ordem em diante, certo? Uma tortuosidade arteriolar importante, sem quase nenhuma tortuosidade venosa associada. A outra doença também associada à tortuosidade arteriolar é a doença de Fabry. Ela também é bem rara, né? Apresenta em cerca de 1 em 40 mil nascidos vivos. É um erro inato do metabolismo, devido a uma deficiência da atividade da alfa-galactosidase, certo? O gene alterado é o GLA, e as alterações desse gene e esse erro inato termina levando ao acúmulo de glicofingolipídios. Esses glicofingolipídios, eles terminam se acumulando em várias regiões. Entre eles, ele pode se acumular nos endotélios vasculares, e pode gerar alterações como as tortuosidades vasculares, por si só. É importante ressaltar que essa doença é uma doença de herança é uma herança recessiva ligada ao X. Por essa razão, é muito mais comum em homens do que em mulheres, certo? E o quadro sistêmico geralmente apresenta desde insuficiência renal até angioqueratomas, que são umas alterações dermatológicas, certo? Vasculares. Pode ter também parestesias em extremidades, disfunção autonômica. E é muito comum também esses pacientes terem quadros isquêmicos
mais novos, pacientes tendo um infarto, um AVC, ou até mesmo isquemias renais, a partir da terceira década de vida. No caso da doença ocular em si, apesar da tortuosidade retiniana ser uma tortuosidade arteriolar e venular retiniana ser comum, poder apresentar nesses pacientes, a alteração mais comum e mais característica é a córnea verticillata, como a imagem lá de cima está mostrando, certo? Além disso, podem estar presentes também opacidades corneanas. Na própria conjuntiva desses pacientes podem apresentar tortuosidades e microaneurismas com a imagem de baixo desse slide. Além disso, uma catarata bem específica que tem os depósitos lineares na cápsula posterior e a tortuosidade retiniana arteriolar e venular por si só, como relatado. É importante também que os calibres dos vasos retinianos nessa patologia em si, geralmente não tem alterações. Isso ajuda a diferenciar das outras doenças também. Raramente esses pacientes podem apresentar também aneurismas retinianos, shunts, oclusões arteriais retinianas, edema de disco e até mesmo atrofia óptica. Das doenças que eu quis trazer hoje foram essas, assim, é claro que o número de doenças que causam tortuosidade arteriolares é imenso, assim, não tem limitação, mas essas foram as que eu encontrei mais comuns, mais comumente relatadas e com a descrição bem descrita desses quadros. Essas foram minhas referências.